Vamos lá? Gente boa? Sociologia. O que a gente viu na última aula aí? A ideia foi a gente falar sobre um tanto da história do trabalho. Como que o trabalho se caracterizou na história. E como que ele foi se desenvolvendo. E hoje a gente vive uma nova realidade de tipo de trabalho. Eu estava vendo uma pesquisa esses dias dizendo que uma grande porcentagem de empresas, mesmo depois que volte toda a situação da pandemia, volte ao normal, muitas delas vão continuar com muitos funcionários trabalhando de forma virtual em home office. Essa é uma tendência para esse tempo agora e muito provavelmente é uma tendência que você vai encontrar no mundo do trabalho quando você começar a ingressar nesse universo. Você vai encontrar um jeito de trabalhar completamente diferente do que a gente vê hoje. Então a gente via um trabalho, hoje a gente tem um trabalho, era até agora daquele que você sai de casa, entra num ônibus e se desloca até o local de trabalho, trabalha tanto tempo ali, depois se desloca de volta para casa. E isso vai exigir uma nova forma de horário, muito mais do que só as 8 horas de trabalho. Você vai trabalhar mais tempo. Então isso fica uma dica e algo importante para a sua vida de você encontrar algo sobre o que você tenha alegria e prazer em fazer, de modo que você possa realizar sem se sentir sendo oprimido ou levando essa carga grande de trabalho, desse olhar do trabalho como tortura que a gente viu, que é o significado, sobretudo, da palavra trabalho. Lá no seu livro, na página 77, vai colocar, tá lá a palavra lá, né? Tem uma letra de uma música: trabalho, tripalium e tortura. Então, o trabalho, atividade que aliena e leva à loucura. Trabalho, tripalium e tortura. Divisão desigual da renda se perpetua no trabalho, tripalium e tortura. Dignifica os adeptos, dá aos senhores fortuna. Longe da verdade, achar que se faz cultura. Atividade que aliena e leva à loucura. Divisão desigual de renda se perpetua. Dignifica os adeptos, dá aos senhores fortuna. Dando lucro exorbitante a quem patrocinar, o submisso operário que jamais questionará o porquê de valer menos do que pode gerar, produzindo sem, no entanto, poder se expressar. Dando lucro exorbitante a quem patrocinar, o submisso operário que jamais questionará o porquê de valer menos do que pode gerar. Isso aqui é quase escrito por Marx, sentado na casa dele lá, pensando nessa divisão do trabalho e o trabalho como a luta de classes e a divisão desigual do trabalho, e olhando para o trabalho como uma tortura, como uma alienação que se estabelece. No seu livro, ele vai colocar diversos tipos de trabalho, algo que a gente já conseguiu dar uma olhadinha e contemplar quando a gente fala da história do trabalho na última aula. Então, ele começa lá falando lá dos diversos tipos de trabalho, ele fala dos trabalhos escravos, que apresenta lá, né? Então, quando a gente fala de escravidão, quase que imediatamente a gente pensa nos negros escravizados no período da nossa colonização. Mas ela já existiu muito antes na história da humanidade. A escravidão não foi só algo que os portugueses fizeram com os negros. E os negros não foram os únicos, o único povo escravizado. A gente tem na história a escravidão, o próprio povo escravizando o seu próprio povo. Não só outros povos, quando na guerra eram tomados e trazidos como escravos. A gente vê essa relação de escravidão dentro das próprias nações. Então, com a ascensão, ele coloca aí no seu livro que com a ascensão da sociedade feudal, a escravidão perdeu sua predominância, dando lugar às relações servis.
Então você tem antes um trabalho escravo e a gente agora começa a ter também um trabalho vivido dentro do feudalismo nas relações servis. E ele coloca que no Brasil, colônia, ressurge a escravidão de forma diferente da que existiu anteriormente. Os portugueses inicialmente tentaram escravizar os índios aqui residentes, não conseguindo promover uma troca de trabalho por objetos para que os índios eram novidades. Isso não mudou, não durou muito tempo. Sem contar que os índios, em contato com os europeus, adquiriram doenças para eles fatais. Então a gente tem esse período do trabalho escravo e depois você vai para o trabalho servil. Então, na página 70, tem lá, né, que para compreender o trabalho servil, necessitamos entender a estrutura do feudalismo, pois é dela que surgem os servos. Então, o feudalismo ocorreu na Idade Média em território europeu no século 9 a 12. Eu vou ler aqui porque o Bruno está sentado e vai que eu falo uma bobagem. Então, está me ouvindo aqui de olho arregalado. Então, o feudalismo foi um regime tipicamente agrário e, com isso, a terra era o que tinha valor. Então, o feudo era uma porção de terra que pertencia aos senhores feudais e, nesse espaço, viviam os servos que, em troca de segurança em tempos de guerra e catástrofe, trabalhavam nas terras, dando parte do que colhiam ou produziam para seus senhores. É uma outra relação de trabalho que se estabelece agora, onde a pessoa ganha esse pedaço de terra e trabalha em troca de proteção e cuidado desses senhores. Já com a Revolução Industrial, e a gente viu isso já no início da sociologia, o início da sociologia que a gente apontou no início do ano foi com o nascimento da Revolução Industrial, com a Revolução Francesa, essas duas revoluções que quebram o sistema feudal e começa agora uma relação com a burguesia. Esses servos, muitos deles começam a tornar-se donos do meio de produção. Você começa a ter as fábricas, onde agora a pessoa já não mais produz. Ela trabalha. O trabalho dela já não é mais ligado à sua própria vida, como era antes o sapateiro, o ferreiro. Ele agora trabalha por um salário. Então, ele vende tempo, ele vende força de trabalho. Então, a gente começa agora com a Revolução Industrial e o nascimento e o aparecimento das fábricas. A gente viu semana passada sobre o Fordismo e o Taylorismo. Então, a gente... não terrorismo, Taylorismo. A gente começa a ver as relações de trabalho sendo mudadas. No seu livro aí, na página 71, do ladinho aqui, diz assim que o fim do feudalismo foi provocado por diversas mudanças, entre elas a maneira de se desenvolver o trabalho. O servo passou a ser remunerado para alguns serviços, a máquina entrou no processo e transformou o trabalhador em uma das engrenagens da produção. Agora fala-se de produção, há excedente, há lucro. Aconteceu e aí surge e acontece o sistema capitalista. Então, o escravo tinha um dono, o servo um senhor feudal, mas não pertencia a ele e também não podia mudar de feudo. O trabalhador é dono de si mesmo e tem total liberdade de ir e vir. O trabalhador é livre. Mas podemos viver sem o trabalho? Se não trabalhássemos, como sobreviveríamos? Como conseguimos mudar de trabalho na hora que queremos? Então, o trabalho no sistema capitalista passou também a ser uma mercadoria e a relação com o trabalhador se transformou. Então, agora ele vende também força de trabalho. Tem a produção intelectual, tem umas novas formas que se estabelecem no sistema capitalista que também gera e agrega novos valores dentro da sociedade. Então você nasce também agora, junto com isso, uma sociedade de consumo que se estabelece através daquilo que eu conquisto e posso ganhar com o meu trabalho. E aí você vai também tendo classificações desses tipos de trabalho. Então, por último aí, ele apresenta o trabalho virtualizado. Então, que é o que a gente vive hoje aí, com o desenvolvimento da tecnologia. Eu vi uma reportagem também, li alguma coisa sobre isso, falando de como nessa época agora, como que os robôs têm tomado conta de muitos espaços. Inclusive lá no Japão tem uma loja completamente 100% virtual, atendida por robô,
tudo é feito pelas máquinas com digital sem um humano presente. E eles acreditam que essa é uma tendência. A gente vai chegar a um determinado momento, então, de que o trabalho vai ser cada vez mais qualificado também. Que a gente vai ter que estar mais preparado do que nunca para exercer funções no mercado. Porque muitas coisas que antes eram feitas por nós, humanos, vão ser realizadas de forma muito mais simples e rápida pela tecnologia. Está aí as inteligências artificiais presentes no dia a dia. Tem um filme do Will Smith, já há uns anos atrás, que chama Eu, Robô, que é essa discussão a respeito da presença dos robôs na sociedade. Lá no filme tem uma ideia desse robô tomando sentimentos humanos, ele se torna humano, né? Se torna com vontades próprias. De qualquer forma, a gente começa a caminhar para esse tempo onde a tecnologia toma conta. Você hoje, veja bem como você vai no McDonald's, ou ia no McDonald's. Hoje você chega lá no McDonald's e tem como é que chama lá? Uma tela enorme que você faz todo o pedido por ali, compra por ali e você só retira lá na frente a comida. Então, aquela de pedir para o funcionário fazer seu pedido, ali tem outras redes desse tipo, tem toda essa tecnologia montada e isso vai tirando lugar de trabalho. Então, o trabalho, ou as relações de trabalho mudaram muito nesse tempo. Eu queria pedir até na última aula aí para você dar uma lida nesse virtualização do trabalho, já é uma realidade, e que você pudesse estar refletindo sobre esse pensamento a respeito da virtualização do trabalho, das relações de trabalho. Eu tenho tentado chamar a tua atenção assim, de você poder pensar que tipo de mercado de trabalho você vai encontrar para frente, que tipo quem o mundo espera que você vai ser, ou o que o mundo vai preparar para você ser. Então as coisas mudaram muito, né? Aqui as relações de aula já mudaram, de trabalho já mudaram, a gente está nesse meio desse processo, vocês encontrarão um mundo completamente novo para frente nas relações de trabalho. Muito provavelmente, talvez, trabalharão em casa, produzirão em casa. Então você vai ter que ser bom mordomo do seu tempo, você tem que ter autogoverno, de conseguir trabalhar sem atender o WhatsApp, sem responder no Instagram, usando essas plataformas como formas de trabalho, como formas de agregar recurso, como que você pode trabalhar e exercer funções e gerar recursos e bens através da tecnologia. São desafios que você vai ter que parar para pensar, de inovação, que você precisa botar a tua cabeção para funcionar, porque esses são as relações de trabalho que antes eram escravas, servis, assalariadas, hoje a gente já tem virtuais, e eu não sei como se chamarão para frente. Contudo, nós todos vamos viver nesse mundo novo, onde a gente vai precisar oferecer esse nosso trabalho. E aí, o que eu gostaria de ver com vocês quando ele fala aí que o trabalho, segundo Marx, Durkheim e Weber. A gente sempre tem voltado a esses três autores e olhado para eles, olhando o que eles pensam a respeito do trabalho. Então, os clássicos da sociologia abordam a questão do trabalho. Então, para Marx, é por meio do trabalho que o homem que o homem se coloca. Para ele, a força de trabalho humana é mercadoria. Essa é uma condição fundamental do modo de produção capitalista. Não existiria sistema capitalista sem a mercadorização da força de trabalho. É por meio da exploração da força de trabalho como mercadoria que ocorre a extração de mais-valia e a acumulação de capital. Então, para Marx é isso, né? Essa exploração que agora,
Antes você tinha num sistema feudal que explorava o homem, agora num sistema burguês, capitalista, que também se explora o meio de trabalho, se explora a força de trabalho que é vendida ali e que a pessoa então ela é alienada desse processo, porque muitas vezes ela produz alguma coisa que ela não conseguirá ter acesso ou que não conseguirá ter com o seu salário alcançar aquilo que ela mesma produz. Então ela é alienada do produto que ela produz. Antes, como ela tinha uma relação com o produto que produzia, por exemplo, o sapateiro produzia um sapato e ali tinha dele e ele podia ganhar a partir daquilo que ele produzia. Hoje a pessoa é alienada no trabalho porque ela parte ou participa de partes da produção e aquilo que é produzido não diz respeito a ela mesma e ela muitas vezes não consegue adquirir aquilo que ela produz nesse processo todo. Então é esse processo de alienação e de exploração que o Marx defende. E por isso ele defende a ideia do Estado como detentora de todo o recurso na mão dela, para que o Estado possa fornecer de forma planificada a distribuição da renda para que o Estado seja detentor de todo o meio de produção, em contraposição ao capitalismo, que é o livre comércio. Essa é uma outra discussão, contudo, para ele aqui, a força de trabalho humano é mercadoria, é uma condição fundamental, e ele diz assim que a história da humanidade é uma história dessa divisão de classes, é uma história da briga de classes. E é importante até frisar de que para ele uma das formas de maior opressão nisso é a família, que é uma estrutura patriarcal e que se começa a ter essa divisão lá dentro. Por isso, você lê lá no Manifesto Comunista de 1948, de forma clara, ele dizendo que precisa ser destruída a família e a propriedade privada. Nesses dias agora a gente vê um grande líder, ou foi um líder do país, dizendo, olha, na crise o que precisava ser a solução da crise é o Estado dando suporte para as pessoas. Como o Estado vai dar suporte para as pessoas? O Estado só tem condição, o Estado não produz, o Estado só recebe aquilo que a sociedade produz. Se a sociedade não produz, o Estado não tem para oferecer. Então é um discurso dessa ideia de que eu preciso colocar tudo nas mãos do Estado. Algo que precisa ser questionado, pensado, e fica para você aí, uma hora que você tiver vontade, leia lá o Manifesto Comunista de 1948 e você vai ver o que Marx fala lá. Para Durkheim, a divisão do trabalho, característica das sociedades mais desenvolvidas, gera um novo tipo de solidariedade, não mais baseada na semelhança entre os componentes, solidariedade mecânica, mas na complementação de partes diversificadas. Então, o encontro de interesses complementares cria um laço social novo, ou seja, um outro tipo de princípio de solidariedade com moral própria e que dá origem a uma nova organização social, que é a solidariedade orgânica. Lembra que na ideia de solidariedade orgânica começa a surgir a questão do indivíduo que se põe também no mercado de trabalho. Então, sendo seu fundamento a diversidade, a solidariedade orgânica implica em uma maior autonomia, com uma consciência individual mais livre. Lembra que para Durkheim a ideia do fato social que é coercitivo e que eu me comporto na sociedade por coisas que aprendi e colocadas sobre mim como certos de fazer. Eu preciso agir de tais e tais maneiras. Agora, na ideia de trabalho, ele coloca não mais uma solidariedade mecânica, mas uma solidariedade orgânica, onde o indivíduo começa a brotar e no trabalho ele começa a colocar com um pouco mais de autonomia aquilo que ele pensa e aquilo que ele sente. E ele começa então a botar no mercado, na sua relação de trabalho, a individualidade também. Então agora ali o indivíduo é mais livre. Então, para Durkheim, o trabalho vai levantar essa ideia de solidariedade orgânica. E para Weber, a sociedade capitalista em que vivemos é uma sociedade do trabalho, sob a forma social determinada da acumulação do capital.
Então, a ética protestante é observada por Weber como categoria fundamental para a compreensão do trabalho. Então, para Weber, a ética protestante deu conteúdo a um espírito do capitalismo, tendo no trabalho um dos principais elementos. E aí tem assim, a avaliação religiosa do infatigável, constante e sistemático labor vocacional, trabalho profissional, como o mais alto instrumento de ascese, de desenvolvimento, e ao mesmo tempo como o mais seguro meio de preservação, de redenção da fé e do homem, deve ter sido presumivelmente a mais poderosa alavanca da expressão dessa concepção de vida, que aqui apontamos como o espírito do capitalismo. Então, o processo de construção da sociedade capitalista exigiu uma série de condições históricas antes não existentes. Uma ética do trabalho, a conversão de trabalho em mercadoria, o apoio social à acumulação sem propósito de uso, apontada de modo exemplar na obra de Max Weber, essencialmente em A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. A ideia de que o trabalho é importante, mas que o trabalho não pode ser só uma ideia de acumulação, mas também de diminuição de desigualdade social, como que com o meu trabalho eu posso oferecer também melhorias de condição para o outro. Essa é a ideia que ele vai desenvolver. A gente precisa estar dando uma olhada, pensando como que isso reflete nas relações sociais, sobretudo de desigualdade que a gente vê na sociedade. E aí a gente pode discutir sobre acesso à educação, como que o acesso à educação atrapalha o desenvolvimento do tipo de trabalho que a pessoa vai realizar. Contudo, o importante é a gente entender que o trabalho ele é algo estabelecido, criado por Deus, dado a nós para realizar, e que esse trabalho não pode ser feito a partir da exploração do outro, que precisa ser um trabalho que gera e agrega um bem social e que gera oportunidades de desenvolvimento e crescimento. Esse talvez seja um aspecto importante que o sistema capitalista oferece, que é a ideia do desenvolvimento. Contudo, nesse sistema também tem o problema da exploração, ou alguns retendo muito na sua mão e outros muitos sofrendo. Contudo, o que a gente precisa entender é que o trabalho, a gente precisa avaliar sobre ele e que o trabalho faz parte da constituição humana e que eu preciso me identificar e identificar áreas nas quais eu posso e devo exercer a minha função de trabalho. Ok? Então, vai ficar aí para você fazer essas atividades do seu livro e a gente pensando também em algum nosso projeto em cima da ideia de trabalho. Eu vou colocar lá depois e a gente pensar como deve fazer. Beleza? Abraço no coração, Deus abençoe, até a próxima.